Olá, pessoal. Nós estamos na nossa terceira aula, terceiro momento nosso do estudo de língua portuguesa no curso preparatório para o IFE, né? E agora, como eu já trabalhei muito a parte de texto nas duas aulas anteriores, vou trazer aqui para vocês um assunto relacionado à gramática, né, da língua portuguesa, que interessa para a vida, né, gente? Que não dá para a gente ficar escrevendo como se, com aquele acordo ortográfico que aconteceu e entrou em vigor em 2013, tudo isso fosse menos importante. Ou como se todo o texto que a gente escrevesse fosse aquela mensagem rápida que você manda para um amigo, que a acentuação não importa. É preciso saber que regras de acentuação, elas existem por uma razão. E embora nem sempre a gente consiga perceber isso no uso diário, quando você esbarra numa palavra que você nunca viu, para ler, para descobrir qual é a sílaba tônica dessa palavra, muitas vezes é a acentuação que te responde a isso. Então vamos lá. Regras de acentuação. Aqui já com as mudanças que aconteceram após o acordo ortográfico, né? Quando a gente estuda regras de acentuação, a gente tem que lembrar que as palavras, elas podem ser monossílabas, com uma única sílaba, e aí eu vou chamar de átona ou tônica, porque é só uma, ou ela é forte ou ela é fraca. E as que têm mais de uma sílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, que vão receber possivelmente um acento na sílaba tônica. Então, o que eu preciso primeiro é saber qual é a sílaba tônica. Só para lembrar, não importa quantas sílabas tem uma palavra. Em português, as sílabas tônicas só podem estar nas três últimas. Quando é na última, a gente diz que é oxítona, na penúltima, paroxítona e na antepenúltima, proparoxítona, né? Isso aqui é coisa antiga, a gente vê a vida inteira, mas tem que lembrar toda vez que trabalha com regras de acentuação. Então, primeira regra, a mais fácil de todas. Proparoxítonas, todas são acentuadas, todas. Acento agudo ou circunflexo, mas a antepenúltima sílaba é a mais forte, ela vai ter acento. Paroxítonas são aquelas as que ocupam maior espaço no nosso vocabulário. São aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, se é a penúltima, eu digo que ela é paroxítona, mas aí, no universo das paroxítonas, são poucas as que são acentuadas. Então, eu preciso conhecer essa regrinha. Paroxítonas são acentuadas quando terminam em qualquer terminação que não seja a das oxítonas. E aí a gente lista que terminações são essas. Então você tem, todas são acentuadas, exceto as que terminam em a, e, o, em, ens e an, seguidos ou não de s. Reparem que isso aqui é a regra das oxítonas. As oxítonas são acentuadas quando terminam nessas vogais e consoantes. E as paroxítonas quando não terminam. Agora, existe uma outra forma da gente também conhecer a terminação das paroxítonas. As paroxítonas são acentuadas quando terminam em L, I, N, R, pulei aqui, U, R, X, ão e as variações do ão, PS e ditongo. Tem professor que até dá uma sugestão, decora aí, gente, li no chão. Tem outros arranjos aí, o professor está sempre tentando fazer vocês decorarem isso aqui. Agora, existem umas variações aqui, I ou is, U ou us, mas
Isso aqui já é o básico. Não estamos em tempo de sair decorando nada, mas se a gente não fizer um esforço para associar a regra à palavra que a gente costuma usar, por exemplo, todo mundo sabe que revólver tem acento. É por quê? Que é uma paroxítona terminada em R, ou numa terminação que não é a das oxítonas. Por que táxi tem acento? Paroxítona terminada em I. Por que caráter tem acento? Paroxítona terminada em R. Por que pátio tem acento? Paroxítona terminada em ditongo, iô. Estão lembrados do ditongo iô? Né? De que é ditongo? Por que bíceps tem acento? Paroxítona terminada em PS. Então, essa regrinha de paroxítonas é uma das que podem provocar mais confusão, porque é um número maior. E aí vocês têm as duas maneiras de compreender. Ou seguindo a terminação das paroxítonas, ou seguindo a terminação das oxítonas. Porque se não for uma terminação que se inclui nas oxítonas, e sim nas paroxítonas, ela vai ser acentuada. Vamos lá. Oxítonas agora. Aquelas cuja sílaba tônica é a última. Elas só são acentuadas quando terminam em A, E, O, cajá, café, cipó, em ou ens, parabéns, ninguém, todas oxítonas. Importante isso, hein? Não dá para estudar a regra de acentuação pensando só na terminação. Você tem que associar as duas coisas. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, terminada em quê? Proparoxítona todas, né? Bom, e aí, voltando àquilo que eu falei. Se a palavra é oxítona, eu tenho que ver se ela tem essas terminações para acentuar. Mas se ela é paroxítona, eu já tenho que ver se não é nenhuma dessas. Porque aí sim eu vou ter acento na penúltima sílaba. Então vocês têm essas duas formas de estudar as paroxítonas, tá? Por fim, os monossílabos, aquela que só tem uma sílaba. Como é que eu vou falar em última? Só tem uma? Os monossílabos só são acentuados quando eles são tônicos. E se tiverem as terminações A, E, O, EI e OI. Então, reparem que a regra dos monossílabos tônicos é muito parecida com a das oxítonas. A única que entra aqui, isso aqui não precisava, né? Mas tudo bem. Então, deveria ter posto aqui também. Reparem, a única que entra nas oxítonas e não entra nos monossílabos é o em e o ens. Por isso que ninguém tem acento. Parabéns tem acento. Mas bem, ele faz muito bem para mim. Bem não tem acento. Termina em em, mas não é oxítono, é monossílabo tônico. Tá? Bom, aí umas coisinhas a mais em termos de regras de acentuação. Vocês já tiveram dificuldade para construir o verbo junto com o pronome oblíquo e verificar se ele tem acento ou não? Pois é, mas a solução disso está aqui, nas regras que a gente está estudando. Olha só, as formas verbais terminadas em A, E e O, seguidas dos pronomes lá, lo. Lembra que quando eu vou juntar um verbo com um pronome oblíquo e esse verbo termina em R, eu tiro R e coloco lo, lá, los, las. Então, exemplo. Eu vou encontrar os meninos no cinema. Eu vou encontrá-los. O que acontece com esse A? A palavra é encontrar. O pronome vem depois. Tem hífen, mas vem depois. Esse encontrar é uma palavra oxítona terminada em A.
ela está lá dentro da regrinha de acentuação das oxítonas. Bom, hiato, outra regra. Hiato são duas vogais juntinhas, mas que se separam em duas sílabas. Elas não ficam na mesma sílaba. O que acontece quando esse hiato, a segunda vogal dele é I ou U? Eles vão ganhar o acento agudo. Mas, para isso, é preciso que esse I e esse U estejam sozinhos, que é o caso de, Saída, Esaú, Itaú, Miúdo, Araújo, Piauí, ele está sozinho na sílaba. Ou seguido de S. Seguido de S também pode. Ele vai ter acento, se for I ou U no hiato, seguido de S. Agora, se tiver seguido de qualquer outra vogal, ou de qualquer outra consoante, qualquer outra letra, não terá acento. Por exemplo, saída tem acento. Agora, sair não tem. Porque se eu separar, o I aqui fica sozinho. Mas aqui ele vem seguido de R. É por isso que a gente às vezes se confunde. Poxa, por que raiz não tem acento, mas raízes tem? Raiz, o I está seguido de Z. Raízes, o I está sozinho. Então, I e U do hiato são acentuados se estiverem sozinhos ou seguidos de S. Mas quando eles estão sozinhos, tem mais um detalhezinho. Não pode ter NH depois. Senão, a palavra rainha teria que ter acento. E não tem. Como é que você separa? Rainha. Ih, Ana Beatriz, espera lá, mas o I não está sozinho, por que não tem acento? Não tem, porque depois vem NH. Então, a regra é essa. I e U, formando hiato, tônicos, vão ter acento se estiverem sozinhos, seguidos de S e sem NH na sílaba seguinte. Bom, aí vem a exceção de que eu falei com vocês e o acento diferencial, que antigamente tinha uma lista desse tamanho. Hoje você só tem acento diferencial. Nos verbos por e pôde. Por quê? O verbo por, ele se diferencia da preposição por. Eu vou pôr o livro, a caneta em cima da mesa. Agora, é melhor você ir por esse caminho, quer dizer, por meio desse caminho. Então, a preposição não tem acento. Pôde, ele pôde fazer alguma coisa, mas hoje ele não pode me ajudar. O tem, terceira do plural, que se diferencia da terceira do singular. O menino tem medo do pai. Mas os meninos têm, aí já vem o acento que vai estabelecer essa diferença, se o sujeito desse verbo é singular ou plural. O que, quando você quer dizer assim, aquela pessoa tem um que me irrita, esse que virou substantivo, ele ganha acento circunflexo. E aí a gente vem para o porquê, mas o porquê, né, meninos, é um outro capítulo que requer um estudo mais apurado. Espero que vocês tenham terminado essa aula acentuando melhor as palavras, sem muito problema para isso. Valeu!